sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João capítulo 17. Hoje vamos meditar no versículo 5, mas segundo a orientação do Espírito de Deus, vamos ler toda a oração de Jesus. Nós estamos aprendendo e entendendo como Jesus intercede por nós ao Pai, o que Ele está pedindo por nós ao Pai. Aleluia. E nós vamos ver nessa oração que tudo que Jesus está pedindo ao Pai por nós é para coisas do alto, porque as da terra são irrisórias. Sabe por que você fica triste, desanimado diante de Deus? Porque os seus olhos estão nas coisas da terra e isso desanima. É por isso que está escrito que nós temos que correr essa carreira que nos está proposta, sem olhar para a terra, mas com os nossos olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da fé. Buscando as coisas do alto, porque quem busca as coisas do alto fica cada dia mais extasiado na presença de Deus. Aí na hora de louvar, na hora de cantar a Deus, não está frio, não está aí morno, não está aí desanimado. As pessoas estão assim porque estão na carne, porque estão olhando para a terra. É o crente galinha. Conhece o crente galinha? O crente galinha é aquele que fica só ciscando na terra. O crente águia é aquele que voa nas alturas. O Senhor o leva a lugares mais altos na vida espiritual. Não fica ciscando na terra, porque dessa terra você não vai levar nada e de tudo quanto nela tem, não pode preencher a sua vida. Só Jesus. Só Jesus. Eu disse só Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus. Coisa alguma e pessoa alguma pode te preencher nessa terra. Somente Jesus. Por isso que o salmista Asaf, no Salmo 73, orou dizendo: no céu, quem tenho eu no céu senão a ti? E se eu tenho a ti, não há mais nada que me atraia na terra. É isso. Quem verdadeiramente tem o Senhor enchendo o seu coração, não há nada que lhe atraia na terra. Quando você está desanimado diante de Deus, sem saber cantar, sem saber orar, sem sentir aquilo que Davi sentiu, que como é bom louvar o Senhor e cantar salmos ao nome do Deus Altíssimo, e você não sente que isso é bom, é porque você é um mero terráqueo, não um cidadão do céu, está com a cara na terra, e vamos ver se a terra vai te dar alegria, se a terra vai te dar felicidade. Para ninguém. Só Jesus preenche. Só Jesus preenche. Aleluia. E é isso que Ele ora por nós, nesta oração, chamada de oração sacerdotal, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Tá? E o que Ele pede é o que nós vamos ler aqui. Antes de ler, eu gostaria apenas de lembrar vocês o seguinte: graças a Deus, esse mês de julho está acabando, mês de férias aí escolares, né? Mês de agosto, os estudantes vão voltar às escolas, às faculdades. E também nessa semana, que começa o mês de agosto, dia 1º, quarta-feira, portanto, sexta-feira, dia 3, nós vamos
retornar para as nossas aulas na Epístola de Paulo aos Romanos. Amém? Nós já chegamos até o início do capítulo 10 de Romanos, de fevereiro até junho, da primeira sexta-feira de fevereiro até a última sexta-feira do mês de junho. Nós chegamos ao início do capítulo 10 de Romanos. E vamos sexta-feira agora já, nessa próxima sexta, da primeira sexta-feira de agosto até a última sexta-feira de novembro. Glória a Deus. Aleluia. Então, não falte, tá? Aqueles que fizeram o primeiro semestre, não faltem, não deixem de continuar. E quem não fez, pode fazer, viu? Mesmo começando do capítulo 10 de Romanos, você vai aprender muita coisa. Porque quem sabe você vai morrer esse ano. Essa palavra vai fazer um grande bem para você, viu? Vai fazer um grande bem para você e preparar muito você para se encontrar com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, o nosso seminário é um seminário, nosso Instituto Bíblico Cristo Vive, faz parte da entidade da nossa igreja, que é a associação, que é uma associação, e nela, então, tem o Instituto, e onde nós estamos funcionando, por enquanto, meramente uma vez na semana, na sexta-feira. Muitas pessoas estão descobrindo aí, pessoas que não são da nossa comunidade, mas estão vindo aqui estudar a palavra de Deus. E eu, como pastor, gostaria que todos vocês viessem também. Aleluia. Você vai pagar uma mensalidade irrisória de R$50. Irrisório. Isso é irrisório, tá? Irrisório. Vocês saem daqui da igreja, às vezes numa só noite que saem daqui e vão numa lanchonete, gastam acima disso. É verdade ou não? Diga que é mentira. É verdade? Então, não seja sovina para com Deus, que nos dá tudo, além de nos ter dado seu Filho Jesus, sua palavra. E nos deu a palavra para nós meditarmos nela, aprofundarmos nela. E como servo de Deus, amados, eu venho aqui cada vez para trazer uma palavra para vocês, como se fosse a última e como se fosse a mais importante palavra que você precisa ouvir. É assim que eu vim hoje, é assim que eu venho cada quarta, cada sábado, cada domingo. E é assim que eu venho cada sexta na nossa aula. Eu venho ministrando uma palavra, eu peço para o Senhor, como se fosse a última palavra que você fosse ouvir antes de morrer, como se fosse a palavra mais importante que você precisasse ouvir na sua vida aqui na terra. Porque essa palavra não é minha, ela é de Deus. E é o único instrumento para te purificar e para te santificar, sabendo que sem santificação, nem você, nem eu. Entendeu? Por isso, amados, eu estou então, como servo de Deus, tá? Convocando vocês para também, além de continuarmos no sexta, sábado e domingo, com o Evangelho de João, nas sextas-feiras, a partir de sexta agora, até a última sexta-feira de novembro, depois dezembro e janeiro é férias de novo. Agosto, setembro, outubro e novembro, cada sexta-feira, aprofundar na Epístola de Paulo aos Romanos. Glória a Deus, porque ela não é mais uma Epístola de Paulo aos Romanos, é uma carta de Jesus para você. E Ele quer que você entenda ela muito bem. Glória a Deus. Aleluia. Então, sexta-feira, 7h30 até 9h30, não tem música. A gente começa de 7h30 em ponto e termina 9h30 em ponto. São 2 horas aí diretas de palavra de Deus. Aleluia.
Quem não conhecia o Wilson, esse senhor aqui, que está passando aqui, que lê o Salmo, ele vem com a esposa dele, a Marlene, né? É outra Marlene, né? Tem outra a Marlene, a esposa dele, estão sempre aí frequentando, ouvindo a palavra de Deus, porque é um casal que tem fome e sede de Deus. Se você também é um eleito de Deus, também tem fome e sede de Deus e vai participar de tudo isso que o Senhor está proporcionando, porque isso não é para sempre não, mas Deus está dando para vocês esse tempo que muitos desejariam participar e não podem, porque estão longe, porque não sabem, têm fome de Deus, não sabem aonde, a que fonte recorrer para se alimentar dessa palavra viva e eficaz que Deus, neste pequeno e humilde lugar aqui, tem nos dado, em nome de Jesus. Então Jesus, tendo falado todas essas coisas que estão escritas nos capítulos 13, 14, 15 e 16, ele levantou os olhos ao céu e disse, todos juntos, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim,
por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia! Hoje nós vamos meditar apenas no versículo de número 5, cujo título, repita, digno de glória. Jesus é digno de glória porque na terra ele consumou toda a obra que o Pai lhe conferiu para realizar. Ou seja, como Jesus se humilhou debaixo da poderosa mão do Pai na terra e se humilhou sendo obediente até a morte e morte de cruz, ele se tornou então digno de toda a glória, digno de ser glorificado. Por isso, Deus, como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2, o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Ele é digno de glória? Jesus é digno de glória? Então diga, glória a ti, Jesus. Este versículo, Jesus orou ao Pai dizendo: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Repitam. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Mulheres. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Homens. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Todos a última vez. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aleluia! Quando Jesus orou esta oração, ele não havia sido ainda morto na cruz. Isso foi antes. Provavelmente um dia antes, se a ceia que Jesus instituiu com os apóstolos foi realizada numa quinta-feira. Então, a morte foi na sexta-feira. De fato, foi numa sexta-feira que Jesus morreu, porque o dia seguinte era o Shabat, o sábado judaico. Então, nós temos certeza do dia da semana em que Jesus morreu,
que foi numa sexta-feira. Realmente foi numa sexta-feira que Jesus morreu. O domingo seria o domingo da Páscoa judaica, portanto, seria o dia 14 do mês de Aviv, que antigamente chamava-se o mês de Aviv e atualmente em Israel se chama o mês de Nissan, que equivale para o calendário judaico o primeiro mês do ano. É o janeiro deles, é o mês de Nissan, que equivale ao nosso mês de abril. O nosso mês de abril é o primeiro mês do calendário judaico. O ano judaico o ano judaico não está em 2018, está em mais de 5.000 aí para cima, não sei precisar agora exato, mais de 5.000 é o ano do calendário judaico, do calendário de Israel, e o janeiro deles, o primeiro mês deles, não é o nosso janeiro, é o nosso abril. Então, como a Páscoa foi instituída por Deus como uma festa judaica, lá no Êxodo, quando o povo saiu do Egito, Deus instituiu essa festa com uma data fixa, que seria o dia 14 do mês de Aviv, ou 14 do mês de Nissan, que equivale ao nosso mês de abril. Como Jesus morreu na sexta-feira, antes da Páscoa, se a Páscoa seria domingo, naquele ano que Jesus morreu, aquele mês de Nissan, o dia 14 deu no domingo, o Shabat foi o sábado antes do domingo, Jesus morreu na sexta-feira e foi logo sepultado por causa do Shabat, que eles não poderiam fazer nenhum trabalho no sábado, então não poderiam também sepultar ninguém no sábado, para que o corpo não ficasse lá pendurado na cruz durante todo o sábado, para ser sepultado só no domingo. Então eles sepultaram Jesus na sexta-feira. Então na sexta-feira Jesus foi morto e sepultado. Então Jesus fez essa oração: Pai, glorifica-me contigo mesmo antes da sua morte. Porque a glorificação de Jesus, teve 3 etapas. A primeira etapa da glorificação de Jesus foi a sua morte. A morte de Jesus foi a primeira etapa da glorificação de Jesus. O Pai exaltou Jesus na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus foi glorificado. Na cruz, Jesus foi exaltado acima dos nossos pecados, acima do poder do pecado e acima de Satanás, acima dos demônios, acima dos principados e das potestades que regiam, como Paulo descreve nas suas epístolas, este lugar aí chamado atmosfera, os ares. O diabo é, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3, o espírito da potestade do ar, a atmosfera. Isso significa o lugar que não é nem céu e nem terra. O ar é o lugar entre o céu e a terra. No Antigo Testamento estava escrito que maldito todo aquele que for levantado em um madeiro. Porque aquele que era levantado em um madeiro, no caso a cruz, aquele que era levantado no madeiro, ele estava numa posição de quem foi expulso tanto do céu como também da terra. Essa é a posição de Satanás e dos espíritos malignos. Eles são espíritos da potestade do ar. Os demônios só podem aterrissar, e eles gostam de aterrissar, de pisar na terra, quando eles possuem um corpo humano. Portanto, através das pessoas possuídas pelo diabo, é a única maneira deles pisarem na terra. Quando eles são expulsos
dessa pessoa, eles voltam para os ares, porque não tem como esse espírito demoníaco, nenhum espírito demoníaco pisar na terra, porque o lugar deles é esse lugar de maldição que não é nem céu e nem terra, mas entre o céu e a terra. Por isso ele é chamado então, Satanás, de o príncipe da potestade do ar. Mas quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi pendurado no madeiro, Jesus ocupou esse lugar de maldição. A bênção quebrou a maldição. Porque Jesus, na posição de maldito, ele era bendito. Porque o que o faria maldito seria o pecado. Mas ele não tinha pecado. O Cordeiro sem pecado. Sem pecado ele foi expulso do céu e expulso da terra. Para o céu ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz Jesus sentiu o desamparo de Deus em relação aos condenados. Os condenados no inferno estão desamparados de Deus. Jesus sentiu esse desamparo. E também expulso da terra pelos homens que gritavam: crucifica-o, tira esse homem do meio de nós. Não tinha lugar para Jesus, nem no céu e nem na terra. Ele ficou no ar, pendurado, levantado em madeiro, no lugar onde demônios ocupavam. Só que ele não tinha pecado. E como ele não tinha pecado, ele, ao ser levantado na cruz, foi glorificado acima de toda a maldição, foi glorificado acima de todo o pecado, foi glorificado acima de Satanás, foi glorificado acima de todos os demônios e quebrou o império que Satanás tinha sobre a humanidade até antes da primeira vinda de Jesus. Para você ter ideia, antes da primeira vinda de Jesus, ninguém, nem Elias, nem Daniel, nem Moisés, nenhum profeta, nenhum homem de Deus, nenhum crente da antiga aliança tinha poder de expulsar demônios. No Antigo Testamento não existe expulsão de demônios. Quando Davi tocava a cítara, o demônio não saía de Saul, não, só se aquietava. Saul morreu possesso. Expulsar demônios é um milagre que ficou marcado como um sinal da chegada do reino de Deus quando Jesus veio. Porque Jesus, ao vir à terra, ao descer à terra, na sua encarnação, ele, olha só, pense na descida, na aterrissagem. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus já feriu os lugares celestiais, feriu o lugar do príncipe da potestade do ar, e foi o primeiro homem a pisar na terra, que o diabo não tinha sobre ele nenhum domínio, nenhum poder, porque ele não tinha pecado. E da terra ele foi, na sua crucificação, levantado e rasgou de novo esses lugares celestiais, esses ares. O domínio de Satanás foi rasgado e Jesus iluminou aí no meio das trevas. O diabo perdeu o seu poder. Os demônios perderam o seu poder. E por isso que hoje todo crente em Cristo Jesus já recebeu de Jesus autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo e não permitir que nada da parte de Satanás nos cause dano algum. E o Senhor nos deu poder para assumirmos essa autoridade diante de Satanás e expulsar todo demônio em nome de Cristo Jesus. Porque Jesus foi exaltado na cruz. Jesus foi exaltado na cruz. Essa foi a primeira etapa da glorificação.
O Pai atendendo o que ele pediu aqui, o Pai começou a atender na crucificação. Portanto, a crucificação, que diante dos olhos dos homens, aparentemente era uma humilhação, era uma derrota, espiritualmente era uma exaltação, era uma vitória de Cristo Jesus. Jesus morreu e a sua morte na cruz foi a primeira etapa da sua glorificação. O salário do pecado é a morte. Jesus não merecia esse salário porque não tinha pecado. Por essa razão, uma vez morto, a morte não pôde retê-lo, não pôde prendê-lo, não pôde segurá-lo em seu poder, porque ele não tinha pecado, portanto a morte não tinha legalidade, autoridade de prender Jesus. E ao terceiro dia veio a segunda etapa da sua glorificação. Ele foi ressuscitado dentre os mortos e está vivo para nunca mais morrer, e a morte não tem mais nenhum domínio sobre ele. Na crucificação, ele venceu o pecado. Na ressurreição, ele venceu a morte. Aleluia. Decoraram? Na crucificação, ele venceu? Ih, não aprenderam. Na crucificação, ele venceu o pecado. O pecado. Na ressurreição, ele venceu a morte. Então, de novo, tomando a lição. Na crucificação, Jesus venceu? E na ressurreição, Jesus venceu? E aí a igreja primitiva cantava aquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A morte foi derrotada pela vida. Jesus é a vida. Aleluia. E ressuscitado, Jesus então sabia, tinha consciência que estava na segunda etapa da resposta do Pai a essa oração, tá? A segunda etapa da glorificação de Jesus foi a ressurreição. E aí Jesus disse para Maria Madalena, que o viu ali ressuscitado nos jardins do sepulcro: mulher, não me retenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus aproveitou essa segunda etapa da sua glorificação e ficou aparecendo, não a todo mundo, mas somente aos seus discípulos, apóstolos e discípulos, homens e mulheres que creram em Jesus, crentes em Cristo Jesus. A estes, Jesus não ficou mais andando com eles pelas ruas da Galileia, da Judeia e da Samaria, em Jerusalém, em lugar nenhum. Ele ficou apenas aparecendo para eles todos os dias. Uma vez apareceu só para 2 deles, que estavam voltando para a cidadezinha de Emaús, falou com eles e desapareceu na frente deles. Depois entrou onde os apóstolos estavam reunidos, a portas fechadas, e ele chegou e disse: Shalom, a paz esteja convosco. E eles viram Jesus ali. Numa dessas reuniões, Tomé não estava, os apóstolos contaram para ele, ele não acreditou, e na próxima ele estava, e Jesus disse: Tomé, olha aqui as minhas mãos, olha os meus pés, olha o meu lado, põe a tua mão aqui, não seja incrédulo, seja crente. Aí Tomé: meu Senhor e meu Deus. Ah, creste porque viste? Benditos os que não viram e creram. Durante 40 dias, ele ficou 1 mês e 10 dias aparecendo aos seus discípulos, e no 40º dia, após a sua ressurreição, aí sim, ele levou os discípulos até o Monte das Oliveiras, e dali ele disse para eles as últimas palavras, que estão escritas em Atos 1:8. Vocês vão receber poder e serão transformados
em minhas testemunhas, em toda Jerusalém, em toda Judeia e Samaria e até aos confins da terra, inclusive Anápolis. Tá? E sereis minhas testemunhas. Aí o versículo 9 diz que, ditas estas palavras, começou então a terceira e última etapa da glorificação de Jesus. Ditas essas palavras, ele foi elevado às alturas. Ele foi assunto aos céus, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Quando essa nuvem encobriu, os apóstolos não viram mais, os discípulos não viram mais Jesus. E aí Deus mandou 2 anjos, 2 mensageiros celestiais, para dizer para aqueles homens: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus que vos foi elevado agora às alturas, ele voltará do mesmo modo como o viste subir aos céus. Aí então eles se lembraram, qual foi as últimas palavras que ele disse para nós? Ele disse para nós: não saiam de Jerusalém até que venha sobre vós o poder do alto, o Espírito Santo. Até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Aí eles voltaram do Monte das Oliveiras, voltaram para Jerusalém, entraram de novo no cenáculo, o lugar onde Jesus tinha celebrado com eles a ceia, e ficaram reunidos ali, homens, mulheres, casados, solteiros, 10 dias. Eles não sabiam que ia durar 10 dias, mas eles ficaram lá 10 dias. Quando se completou 50 dias da ressurreição de Jesus, era o dia de Pentecostes, na festa judaica de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e aí começou a igreja de Cristo Jesus. Jesus desapareceu sobre nuvens, e eles não viram mais Jesus, porque Jesus foi recebido na glória. E só quem teve a visão de Jesus sendo recebido na glória, incrivelmente, quase 1000 anos atrás, quase 1000 anos antes de Jesus, foi o rei Davi. O rei Davi teve a visão da glorificação de Jesus no céu e colocou essa definição, essa visão, em 2 salmos. O primeiro salmo, o Salmo 24. Abra na sua Bíblia o Salmo 24. Davi vinha ali orando o salmo, escrevendo, inspirado pelo Espírito de Deus, no Salmo 24, dizendo que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, Ele estava escrevendo esse salmo até o versículo 6. Quando chegou no versículo 6, ele escreveu umas coisas que não tinha nada a ver com o restante do salmo. Ele escreveu, versículo 7 em diante: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí vai até o final, até o versículo 10, aí neste hino de exaltação. Por que Davi escreveu isso? Porque o Senhor revelou para ele justamente o que ia acontecer depois que Jesus desaparecesse em nuvens, voltando para o céu. Jesus voltando para o céu, se aproximando da Nova Jerusalém. Nós lemos em Apocalipse que a Nova Jerusalém, ela é toda cercada, e ela é uma cidade compacta, fechada, com 12 portais, sendo cada um desses portais feitos de uma única pérola. Já imaginou o tamanho da ostra que produziu essa pérola? Cada portal era uma só pérola. 12 portais, assim é a Nova Jerusalém na glória. Um anjo que estaria lá do lado de fora, vigiando os portais da Nova Jerusalém, viu Jesus se aproximando, subindo da terra,
E ele grita para o anjo que está lá de dentro, que é responsável de abrir os portais. Ele grita para o anjo no versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O anjo lá de dentro responde, no versículo 8, quem é o Rei da Glória? E o anjo lá de fora responde, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E o anjo lá de fora repete, versículo 9, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E o anjo lá de dentro pergunta de novo, versículo 10, é Jesus chegando, hein? Quem é esse Rei da Glória? E o anjo lá de fora responde, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E aí os portais começam a se abrir, para que o Rei da Glória entre de novo na casa do Pai. E você pode imaginar Jesus andando pelas ruas de ouro da Nova Jerusalém, e os serafins, os querubins, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, a corte celestial gritando, aleluia, ao Cordeiro Santo de Deus. E quando Jesus chega na praça central de Jerusalém, onde está instalado o trono da glória do Pai, e o Pai, aquele ser sentado no seu trono, o Pai diz a Jesus, o que Davi escreveu, veja agora no Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Podem repetir? Aleluia! Jesus foi entronizado, tá? No clímax da sua glorificação, o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que foi ressuscitado, o Cordeiro foi entronizado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, até que se cumpra essa promessa, que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Por isso, agora, para nós, quando chega no final do 1º século e o Apocalipse é revelado ao apóstolo João, abra no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, a visão que o apóstolo João tem, Apocalipse 22, 1 é esta. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Repita. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. Agora o trono no céu é o trono de Deus Pai e do Cordeiro Jesus Cristo, sentado à sua direita, e do meio desses tronos, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós. Aleluia. Pela sua morte, Jesus foi exaltado acima do pecado. Pela sua ressurreição, ele foi exaltado acima da morte. E pela sua glorificação, ele recebeu a autoridade de nos dar vida eterna. Derramando sobre nós o Espírito Santo, para que nós sejamos conduzidos à casa do Pai. Aleluia. Portanto, Jesus está glorificado no céu.
A próxima vinda de Jesus é simplesmente para fazer uma coisa, para consumar o século, consumar essa história que agora está acontecendo aí no mundo, para terminar essa história. Essa história vai terminar num período de 1007 anos. Primeiros 7 anos da grande tribulação e 1000 anos do reino milenar. Essa é a consumação do século. Jesus vem para para consumar esse tempo, para consumar esta história, para que a nação eleita, o povo de exclusiva propriedade dele, o povo que ele comprou com seu sangue, possa estar definitivamente reunido com ele para sempre na glória. Porque se a cabeça foi glorificada, todo o corpo também será glorificado. Se Cristo foi glorificado, para que toda a igreja seja glorificada. Só que agora é a nossa vez de ser obedientes a Ele até a morte, e da morte para a ressurreição, e da ressurreição para a glorificação. Amém? É por isso que ouvimos a palavra de Deus, para aprender a obedecer a Deus, porque o céu é dos obedientes. O céu é dos filhos obedientes ao Pai. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.